todas, eu sou Marina Rodrigues, sou renascedora e facilitadora de biodança. Olá, eu sou Ana Romão, sou renascedora e facilitadora didática de biodança. Eu e a Marina temos os nossos projetos individuais, mas trabalhamos desde 2014 já em projetos partilhados na área do desenvolvimento humano e por isso estamos aqui hoje para vos trazer um tema. Há um tema que nós consideramos central no desenvolvimento humano. Na verdade, os relacionamentos, o tema que vos trazemos hoje, para nós é um tema essencial. Porquê? Porque nós acreditamos que os humanos se revelam na presença de outros humanos. Então, o paradigma de relação em que nos encontramos, que alimentamos, digamos que aquele em que funcionamos, ele determina ou não o nosso florescimento. Desta forma, primeiro, vamos falar-vos do impacto do patriarcado nos modelos relacionais predominantes na atualidade. Seguimos aprofundando como funcionam estes modelos assentes na dominação-submissão, na codependência e na interdependência. Depois seguimos para um novo paradigma de relação assente na cooperação e finalizamos a nossa apresentação deixando-vos um exercício de reflexão e de consciência para podermos trazer novas mudanças e fazermos escolhas. Independentemente de sermos homens ou mulheres, todos temos um lado feminino e outro masculino. Então, a integração e o equilíbrio de ambas as partes são fundamentais para a nossa felicidade, para o nosso equilíbrio emocional, para termos relacionamentos saudáveis e nutridores e, no fundo, podemos dizer até para a nossa realização espiritual e pessoal. Vejamos, o nosso lado feminino, que está associado ao hemisfério direito do nosso cérebro, ele está relacionado com a vulnerabilidade, com a fluidez, capacidade de entrega, intuição, criatividade, relação com o mistério da vida, com o que não é visível. Associado ao hemisfério esquerdo do nosso cérebro, por sua vez está relacionado com a força, com o racional, com a ação, o avançar, é, digamos, o nosso lado mais analítico. Qualquer relação que não seja de cooperação, ela está baseada na negação. O patriarcado está assente na negação ou repressão do lado feminino. As relações de dominação, submissão, nós podemos ainda observar predominantemente na nossa sociedade, elas assentam exatamente na repressão do lado feminino, seja nos homens, seja nas mulheres. E isto manifesta-se nas relações, quer a nível familiar, empresarial, político, social, religioso, ou seja, dominação, sempre dominação. Dominação do homem sobre a mulher, do adulto sobre a criança, do forte sobre o débil, do rico sobre o pobre, do soldado sobre o pacifista, do industrial sobre o agricultor e, podemos até dizer, da humanidade sobre outras formas de vida. Então, nas relações íntimas, assistimos geralmente aos homens a suprimir a sua vulnerabilidade e sensibilidade, assumindo o papel do forte, do protetor, enquanto a mulher assumia o papel da frágil, adotando um comportamento de submissão. Por outro lado, temos as relações também de codependência. Estas têm origem na negação emocional da criança. E reparem, quando estamos a falar da negação emocional da criança, estamos a falar também da negação de uma dimensão do nosso lado feminino. Então, alguém que reprimiu as suas emoções irá centrar toda a sua atenção noutra pessoa e falo de forma a não tomar contacto com a sua própria dor, com as feridas emocionais e com as carências da infância. Neste modelo de relação, um dos membros joga o jogo de ser forte e salvar o companheiro, enquanto o outro joga o jogo de ser o resgatado, frágil. Então, quando o codependente centra toda a sua atenção no companheiro, esquece de si mesmo e dos seus problemas e dedica-se a que o outro cumpra as suas expectativas. E quais são estas expectativas? Que o outro se deixe salvar. Naturalmente.
Como não funciona assim nas relações, nem nos desafios que nós trazemos como alma para aprender, o outro falha nestas expectativas, no cumprimento destas expectativas, o que leva o codependente a conectar-se exatamente com as emoções das quais queria fugir. E isto resulta ou na adoção de uma atitude controladora e manipuladora no sentido de obter o que se quer e o que se precisa, ou cai num estado depressivo por não saber como sair do lugar onde se encontra. O lugar de se ter conectado com uma dor profunda e de não poder desviar a sua atenção porque o outro não se deixa salvar. Vejam até como os contos infantis fomentam este padrão de relacionamento. Existe uma princesa e essa princesa é incapaz de lidar com a sua própria dor, com a solidão, com o vazio existencial e espera que o príncipe venha, chegue para salvá-la. Ao mesmo tempo, o príncipe foge da sua própria dor emocional e se engana a si mesmo, pensando que é o forte, que é poderoso e que é ele que vai salvar. Agora, estas personagens, elas espelham-se, tal como acontece nas relações de codependência. Uma pessoa com um problema de dependência emocional atrai companheiros com problemas que precisam de ser resgatados. E sem se dar conta que o que realmente ela precisa é de resgatar a sua criança interior. Ambos adaptam-se aos seus papéis, um como o salvador e o outro como a vítima ou necessitado. Mas a prazo, ambos criam frustrações e impedem o crescimento e a autorrealização. Sim, reparem, nestes modelos de relação do passado encontramos também as relações de interdependência e elas estão muito presentes no nosso consciente e inconsciente, elas estão muito próximas de muitos dos modelos que nós tivemos. E este modelo de interdependência ele é muito sustentado pela resignação e acomodação. Porquê acomodação e resignação? Vejam, os papéis que cada um tinha na relação não eram questionados. As relações eram vividas de forma muito inconsciente, por vezes havia até o desejo de alterar uma relação ou mesmo de sair de uma relação, mas frequentemente por pressão social, pressão cultural, familiar, religiosa, as pessoas resignavam-se e mantinham-se exatamente nos seus papéis. Depois de anos de casamento, estabelecia-se uma dependência mútua, com papéis muito bem definidos, em que a mulher se ocupava da casa, ocupava-se dos filhos e o homem assumia o sustento económico da família. Nas famílias mais tradicionais, as mulheres ficavam em casa, tinham muito pouca liberdade e o homem, embora com mais liberdade, ele era muito sobrecarregado com as responsabilidades externas. Agora, ambos reprimiam as suas emoções, ambos reprimiam os seus desejos e assumiam os papéis que eram esperados de si. Estávamos a falar de cumprimento. E estes são os modelos que temos e que seguem na nossa mente subconsciente. Agora reparem na importância de trilharmos novos caminhos e de criarmos novas referências. Sim, porque muitas vezes nós vamos seguir com base apenas no que já não queremos. Nós vamos criar as novas referências. Iniciar este caminho de entrar num novo paradigma de relacionamento é uma grande oportunidade para descobrir uma masculinidade e feminilidade reais e profundas, e que vão mais além da imagem e dos condicionamentos sociais que nós representamos inconscientemente. Para criarmos um novo paradigma de relacionamentos, que seja assente na cooperação, que é para onde nós desejamos ir, é necessário despertar o masculino e o feminino, tanto nos homens como nas mulheres. Porque só assim ambos podem manifestar o seu poder, a sua amorosidade, a sua vulnerabilidade, autoestima, capacidade de tomar decisões. Só assim os relacionamentos podem acontecer numa esfera de crescimento. No que diz respeito às relações de cooperação e à transição para este novo paradigma,
É importante estarmos conscientes que a presença de outra pessoa na nossa vida, ela desperta energias e desperta emoções em nós. E ficarmos conscientes e responsáveis por essas emoções, por essas energias, ajuda-nos a sair de padrões de dependência e do desejo de posse. Então, desta forma, podemos estabelecer bases sólidas de comunicação, sem perder o nosso centro, estabelecendo limites saudáveis, e isto são estruturas essenciais para que ambos possam conservar o seu poder pessoal e, ao mesmo tempo, que se entregam numa incrível viagem de descoberta e de aprendizagem em conjunto. O fundamental é, para ter uma relação saudável com os outros, termos uma relação saudável connosco próprios. Manter o contacto com a nossa criança interior, seguindo, amando-nos, cuidando das nossas necessidades e dos nossos desejos mais profundos. E tudo isto leva-nos a um amor profundamente digno e também ao caminho da autodependência. Autodependência é um conceito de Jorge Bucay que nós gostamos muito, que fala da aceitação definitiva da responsabilidade de cada uma de nós sobre a sua própria vida. Saber que eu necessito dos outros, que eu não sou independente, que eu não sou autossuficiente, eu não sou uma ilha, mas que eu sou capaz de suportar a necessidade até encontrar o que eu desejo, até encontrar a relação, o suporte, o recurso, o amor. Portanto, nas relações de cooperação, as pessoas seguem juntas por serem e sentirem-se amadas. Elas não seguem juntas porque cumprem papéis, elas não seguem juntas porque existe um desígnio social, cultural ou religioso, elas não seguem juntas porque precisam urgentemente do outro. Assim, cada um pode seguir em frente com os seus projetos de vida, não tendo que renunciar ou sacrificar-se pelo outro. Ambas as pessoas da relação integram o princípio feminino e o princípio masculino, por forma a terem qualidades quer de escuta, de receptividade, de sensibilidade, de intuição e criatividade, quer também de análise, de racionalidade, de ação e de força. Vejamos então 7 princípios fundamentais que nos podem ajudar a construir e a manter relações de cooperação. O primeiro deles, verdade. E isso significa expressarmos a nossa verdade logo que seja possível. Isto, para além de nos permitir desenvolver a proximidade e a confiança na relação, permite-nos algo absolutamente essencial. Permite-nos sermos fiéis a nós mesmos e vivermos a nossa vida com coerência. O segundo princípio, comunicação. É fundamental numa relação criarmos momentos de expressão e de escuta, sobretudo num momento desafiante da relação. Então, é importante desenvolver uma escuta amorosa, desapegada, que nos permite colocar-nos no lugar do outro para entender o que ele sente e assim podermos oferecer apoio. É importante não fazermos juízo, escutarmos o outro sem o interromper e desta forma nós podemos oferecer confiança, mas para que a outra pessoa resolva por si. A única exceção a este princípio é quando as nossas emoções estão a controlar tudo. Aí é fundamental afastar-nos, trazer clareza, poder integrar tudo o que sentimos para iniciarmos um espaço de comunicação mais claro e mais clean. Sim. Terceiro princípio, humildade. E aqui a humildade refere-se à nossa capacidade de reconhecermos os nossos erros e pedirmos desculpa por eles. Reconhecer os nossos erros é essencial para nós definirmos novos rumos, para nós definirmos novas estratégias. Então, absolutamente essencial. Quarto princípio, autodependência. Já falamos deste conceito e isto na prática significa não esperar tudo do outro. O nosso companheiro pode contribuir para a nossa felicidade, mas não é responsável pela nossa felicidade. Não é realista esperar que o outro resolva todos os meus problemas.
Cada um é responsável pela sua vida e encontra felicidade na sua realização pessoal. Quinto princípio, limites. Como é importante dar limites saudáveis, sobretudo quando o outro não está a ser realista com os seus pedidos ou exigências. Então, se eu dou limites e não são respeitados depois, é eventualmente importante afastar-nos um pouco, de modo que a outra pessoa reconsidere e adote uma atitude mais respeitosa. Sexto princípio, comprometimento. Então, consiste em chegar a um acordo e assumir compromissos estabelecidos entre os dois. É também a partilha de tarefas, de recursos, o foco em objetivos que vão no sentido do casal e que nutrem a esfera de nós. E por fim, sétimo princípio, pedir. É importante pedirmos apoio quando necessitamos. Por um lado, traz verdade para a relação e não se criam expectativas e frustrações por o outro não ter adivinhado aquilo que eu preciso. Por outro lado, restabelece uma comunicação de confiança. Quando o outro está lá, eu sei e é bom. Quando o outro não pode, eu também sei. E não preciso ficar à espera, frustrada, e posso eventualmente ir à procura de outra forma depois. Pedir. Deixamos-vos agora com algumas questões que vos ajudarão a refletir e a tomarem consciência de alguns padrões que possam estar a manifestar. A vantagem disso é que a partir daí podem definir mudanças que desejam alcançar. Recomendamos que, para o efeito, usem a máxima honestidade convosco mesmas e, ao mesmo tempo, muita suavidade e compaixão. Suavidade e compaixão. Qualquer sítio onde nos encontremos é apenas o reflexo da nossa história e do caminho que fomos fazendo. Agora, a postura interna para este exercício de consciência é: o que é que eu quero fazer agora? O que eu desejo manifestar nos meus relacionamentos de hoje em diante? Que experiências eu me quero permitir e abrir a começar a fazer? Espero que desfrutem. Sim, resta-nos desejarmos que desfrutem muito do trabalho e quem sabe, até breve. Um abraço nosso, fiquem bem.